boa tarde pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Se você gosta e prestigia o meu trabalho, se inscreve no canal, dá aquele like, curte, compartilha, ativa o sininho, beleza? Pessoal, eu queria esclarecer algumas coisas hoje, aí que muitos alunos já me fizeram essa pergunta. Mas e aí, professor, o senhor é ateu? Os filósofos são ateus, os filósofos são satanistas, os filósofos são maçons, os filósofos são cristãos. Vamos lá, vamos começar pelo começo aí. Me perdoe a redundância, vamos começar pelo começo. Mesmo porque não tem como começar por outro lugar. Olha só, a filosofia ela tem 2.500 anos de existência. Ela nasceu lá no século V antes de Cristo. Nós estamos no 21, ela tem 26 séculos, 2.600 anos de filosofia sistematizada. Porque tem aquela conversa lá, foram os gregos que inventaram a filosofia? Sim, foram os gregos, porém isso não quer dizer que outras civilizações antigas, Mesopotâmia, Sumérios, Assírios, Babilônicos, Egípcios, Persas, Hebreus não tivessem uma filosofia, talvez não tão sistematizada quanto foi a grega. Mesmo porque a filosofia, ela, basicamente você precisa usar a razão. Usando a razão, qualquer um que faça uso da razão, mesmo analfabeto, ele pode ser um filósofo, sem sombra de dúvida. Então vamos lá. Para responder essa pergunta se a filosofia é algo ateia, se a filosofia é ateia, ou se ela é deísta, ou se ela é ceticista, né? O cético é aquele que duvida de tudo, né? Ceticismo era uma escola filosófica grega e depois virou também uma linha de interpretação da filosofia ceticista, o cético, eu sou cético. Eu duvido até que se prove o contrário, né? Os céticos. Bom, vamos lá, vamos tentar responder. A filosofia é ateia, é satanista, é maçônica, vamos dar a cada um o que lhe é devido. A filosofia não é algo tão homogênea, ela não é uma linha, uma única linha interpretativa. A filosofia é uma ferramenta, uma forma de conhecimento, e dentro dela tem as mais variadas, claro, ela tem algumas delimitações. Por exemplo, o que todo filósofo é? Ele usa a razão, ele vai usar a razão, ele vai interpretar e questionar a realidade, ele vai tecer críticas, ele vai criar um método. Os que conseguem criar um sistema filosófico, os hegelianos, os platônicos, os tomistas, os escolásticos, os iluministas, eles criaram sistemas filosóficos. Os racionalistas, os empiristas, os positivistas são sistemas filosóficos. Dentro de um sistema filosófico, você vai ter convergências e divergências. Então vamos pegar aí. Os filósofos eram ateus? Não se pode responder isso digamos assim, com convicção. Por quê? Porque filosofia é algo muito complexo para se resumir a uma teoria, a uma visão unilateral, a um único ponto de vista. Ela é a convergência, a confluência de vários pontos de vista, de várias análises, de várias sínteses, teses, antíteses e sínteses, para falar da dialética. É uma confluência de tudo isso, claro que dentro de alguns parâmetros, dentro de um campo de estudos, né? Que nem eu falei, todo filósofo vai ter um método, vai usar a razão, vai usar a interpretação, vai partir da coerência, vai usar a lógica e vai construir a sua filosofia ou a sua teoria ou o seu sistema filosófico que um outro contestará. Ela tem uma parte rígida, fechada, e ela tem uma parte dinâmica, complexa. Então como é que nós vamos responder se a filosofia é ateia ou satânica ou cristã? Já teve tudo isso dentro da filosofia. Já teve filósofos deístas que não acreditavam no Deus cristão, nem no Deus judeu, nem no Deus do Corão, lá dos muçulmanos. Eram deístas, criaram um Deus para si. Platão, o grande demiurgo platônico. Aristóteles tinha crenças em Deus, mas era um Deus que não conhecia o mundo. Ele construiu um sistema filosófico onde Deus nem sabia da nossa existência. Você tem
os pré-socráticos que acreditavam que eram panteístas, que Deus estava panenteísta, Deus estava em tudo, Deus era tudo. Você tem de tudo dentro da filosofia. Aí você tem na filosofia medieval o Deus cristão, o primeiro motor imóvel que falou Aristóteles vai ser o Deus, né? Aí se as provas de Deus pelas 5 vias lá de São Tomás de Aquino. Agostinho é um filósofo, Santo Agostinho é um filósofo profundamente crente em Deus, tanto que ele é santo, Santo Agostinho, a cidade de Deus, a cidade dos homens. Você vai ter. Aí o que vai acontecer? Você tem de tudo dentro da filosofia. Você tem deístas, você tem pessoas que creem no Deus cristão, você tem alguns simpatizantes de hinduísmo, você tem ateus, você tem maçons e você tem satanistas. Você tem de tudo dentro da filosofia. O que aconteceu? Por que parece que nos últimos 4, 5 séculos a filosofia se torna em partes um pouco ateia, um pouco descrente pela modernidade, pelo processo de desencantamento do mundo de que fala o sociólogo Max Weber. Estudem o processo. O Weber tem 2 chaves interpretativas: o processo de racionalização no Ocidente, ou seja, a fé, os mitos foram perdendo espaço para o processo de racionalização e o desencantamento do mundo. É conceitos fundamentais do Max Weber. O que vai acontecer? Nos últimos 400 ou 500 anos, sim, você tem uma tradição que vai começar ali antes até dos iluministas, já naquela inversão do teocentrismo para o antropocentrismo. Vamos ver, os contratualistas eram ateus, não era bem essa a preocupação deles. Maquiavel era ateu, também eles não se preocuparam tanto com essa questão, eram mais questões políticas. A filosofia das ciências, alguns foram interpretados como ateu. Lá Galileu teve o problema lá, Giordano Bruno, mas não sei se eles eram ateus ou se a teoria dele levava algumas interpretações equivocadas quanto às suas crenças. Você vai ter realmente na verdade, os iluministas eram ateus, eles eram maçons, né? A maioria ali dos iluministas era ligado à maçonaria, à franco-maçonaria, a República Francesa maçônica aí que dominou o mundo praticamente, né? Aquele ideal deles se concretizou, que trouxe um monte de avanços e um monte de problemas, vários problemas adveio dali também, e alguns avanços também importantes, importante que se diga. Os iluministas, sim, eram profundamente ligados a algum tipo de ateísmo. Positivismo, que é uma corrente de pensamento muito influente, tem dá enormes aberturas para se imaginar um ateísmo. Depois você tem o idealismo, nem tanto. Kant fecha alguns problemas aí complicados, né? Ele diz que a gente não pode falar nada do que está fora do espaço e do tempo. Deus estaria fora do espaço e do tempo, então nós não temos certeza de nada sobre isso. E aí os materialistas, né? O Marx, aí você já sai dos maçons, você já sai dos ateus e você já cai num certo satanismo, digamos assim, né? Você tem filósofos aí que não é, veja bem, você tem os deístas que creem em Deus, você tem os cristãos que acreditam no Deus cristãos, você tem os céticos que não são tão crentes, não são crentes, mas não são descrentes também. Você tem os ateus propriamente dito, você vai ter alguns filósofos ateus, Nietzsche, por exemplo, Nietzsche era um ateu. Você vai ter Sartre, era um ateu. Você vai ter ali entre os iluministas tinha maçons e devia ter algum ateu também. Mas aí você tem aqueles que trabalharam contra a ideia de Deus. Quem são eles? Marx, entendeu? Heidegger era ateu também. Nietzsche, de certa forma, Nietzsche pode ser colocado aí. Nietzsche e Marx podem ser colocados como satanistas, talvez, né? Não sei se eles pensaram assim, mas se você interpretar o resultado da filosofia deles, um deu 100 milhões de mortos, o outro contribuiu com o nazismo, quer dizer,
você tem muito forte em algumas linhas de pensamento da contemporaneidade e da modernidade algumas linhas desconstrucionistas, ou seja, desconstruir aí a fé cristã, os valores morais judaico-cristãos, que dá margem não só para você entender que eles eram ateus, mas satânicos. Mas isso são algumas linhas dentro da filosofia, né? Ela não é homogênea. Você pode ter filósofos cristãos, Kierkegaard era um filósofo cristão existencialista, né? Sartre e Heidegger eram ateus, Nietzsche era ateu, Marx era ateu, Ludwig Feuerbach era ateu. Lá os contratualistas não se preocupavam muito com isso. Kant não se admitia ateu, mas também fez essa crítica, né? E aí você tem uma boa gama de filósofos cristãos, né? Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Abelardo, você vai ter lá os gregos lá que tinham suas crenças também, quer dizer, não é homogêneo, tem na modernidade e na contemporaneidade você tem uma linha ateia aí de Marx, talvez Hegel, não sei se Hegel chega a ser um ateu, os existencialistas, os frankfurtianos talvez, né, Nietzsche, são filósofos aí que deixam margem para uma interpretação não só ateia, mas satânica.